tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao Albino em Casa, né? É com muita alegria que a gente começa esse estudo abençoado. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo tempos de muito regozijo, apesar de grandes tristezas também. Mas agora é a gente que vai até vocês. Antes precisava se deslocar, pegar ônibus, né, chegar cedo na casa, se assentar no salão. E eu sei, todos nós estamos com muita saudade de todo esse movimento. Mas mesmo com esse movimento interrompido para garantir o bem da gente, nós estamos aqui, nos encontrando, graças à benção da internet, podendo estar na casa de vocês e quem sabe, na mão, com um simples toque pelo celular. A gente está pertinho. A gente está juntinho, isso é o que importa, é isso que vale a pena e é isso que a gente vai ter. Hoje, com essa alegria, nós vamos falar de viver é a melhor saída. É um tema muito abençoado, que agradecemos a Jesus a oportunidade para estar aqui falando com vocês sobre esse assunto benéfico e que muito vai agradar aos nossos corações, eu tenho certeza. Estamos passando pelo mês de setembro. Setembro que traz esperança do fim do inverno e a entrada da primavera. A natureza voltará a florir novamente. Estamos no mês em que aqui no Brasil a natureza nos comprova que vale a pena ter esperança, que a vida se refaz. Vejamos os ipês em nossa cidade, na cidade de Belo Horizonte. De uma árvore aparentemente seca, como se a vida ali não houvesse tivesse acabado, ela se enfeita de flores enquanto embeleza a cidade e cobre os nossos corações pela beleza em apresentar o movimento da vida. A vida é movimento incessante, não para nunca e nunca se acaba. A vida é constante de Deus. Deus é eterno. Deus é amor. Amor eterno na constância da vida que muda em movimento que nos conduz a dias melhores. Setembro Amarelo é o mês em que analisamos esses movimentos da vida e suas fases de inverno e primavera, com o objetivo de não nos atermos em apenas uma estação, só no inverno. Como diz o Cristo, depois da tempestade, vem a bonança. Saibamos confiar que dias melhores virão. É fato impresso na natureza que nos demonstra o movimento da vida o tempo todo. Somos partes da natureza. Também temos essa vida grande em nós. Mudamos o tempo todo. Temos dias infelizes e dias felizes. Entendamos esse mecanismo da vida. Pensamos em nossas estações de inverno, que muitas vezes acontecem em nossos pensamentos e sentimentos, e aí vivemos aflições, tristezas, decepções, que marcaram o nosso coração até por vezes por um certo desânimo e desapontamento e desgosto pela vida, mas não pela vida como um todo, mas por essa existência. Sendo nós espíritas, conhecedores que a vida verdadeira é a vida do espírito, que somos, e que a vida no corpo físico é uma encarnação, que tem início e fim, que nasce e morre o corpo, tem nascimento e falecimento, e que a vida do espírito não tem fim, pois ela é imortal, é o espírito que continua depois da morte a viver sem o corpo. O corpo morreu, mas a alma continua viva, como assim Deus fez, como assim Deus espera, porque somos espíritos eternos, criados por Deus. E mesmo sabendo dessa verdade, dificilmente a gente consegue compreender que a convivência de sofrer para ser feliz faz parte. É difícil entender isso. Kardec escreveu isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 3. Mas sabe por que é difícil? Porque a gente esquece que a gente já viveu em outras existências, que a gente teve outras existências e nos apegamos somente a essa única existência. E aí, como a gente acredita que é só essa, que só existe essa existência, então a gente quer que nessa existência a gente só tenha alegria, só tenha primavera e verão. Esquece que é um ciclo.
Em um ano terreno aqui na Terra há 4 estações, ciclos que nos fazem entender que a existência terrena também tem períodos de frustrações e de alegrias, de dores e de amores. Toda borboleta foi lagarta um dia, mas nem toda lagarta conseguiu virar borboleta. E pode interromper seus processos por não suportar o tempo de viver rastejando presa no chão. Aí a lagarta não aguentou, morreu antes. Pode ser que enquanto lagarta nem acreditava que um dia iria voar por cima das flores e escolher em qual poderá pousar. Esse dia chegará também para nós, se tivermos fé, esperança e confiança em Deus. Somos seres que precisamos suportar frustrações, aumentar a fé no Pai que nos criou. Desde que admitamos que a existência de Deus existe e que ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições, se Deus existe, Ele é perfeito, Ele é perfeição infinita. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que senão não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. É o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, no item 3 também. Por isso que precisamos confiar que todas as nossas frustrações, as nossas dores, há uma causa justa. Deus não é injusto, confiemos, suportamos. Não é à toa que a lagarta rasteja, mas ela passará por todos esses intempéries e conseguirá suportar o casulo. Parece ali isolado, né? Duro, para se transformar na grande borboleta, ao revoar qualquer jardim que escolher. Sendo nós filhos do Pai, estamos amparados por Ele o tempo todo, nas lágrimas e nos sorrisos que se manifestam em nossa face, enquanto presenciamos os tormentos e as alegrias da vida. Acontece que quando nos visita as dores, as angústias, devemos recorrer a quem pode nos consolar e esclarecer. Lembremos da tempestade que os apóstolos viveram no barco enquanto Jesus dormia com eles. Foram até Jesus e o acordou. Jesus, levanta e acalma tudo. Será que lembramos de acordar o Cristo que dorme dentro de nós e levanta e acalma tudo? Será que lembramos de entender que é só uma prece, um auxílio ali, Senhor, levanta em mim, ampla meu ânimo? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. E sabe qual é esse bálsamo? É a abnegação e o devotamento, que são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Se eu tiver abnegação e devotamento, se eu tiver calma, se eu souber suportar e continuar ali com a minha fé em Deus, eu vou triunfar, eu vou virar borboleta. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de aclamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Porque nós vamos sofrer, nós vamos ter dores, vamos ter decepções, vamos ter frustrações. É verdade, seremos largatas por enquanto. Mas Deus, se soubermos ser abnegado e devotado, Ele vem em nosso auxílio. Diz lá no Evangelho: tomais, pois, por divisas essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito
e vai construir em nós a resignação. Uma pessoa melhor depois das dores, melhor depois que as lágrimas foram enxugadas. O coração bate então melhor, a calma se serena e o corpo se forra ao desfalecimento. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Quem nos fala isso é o Espírito de verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Eu tenho uma amiga que, quando as aflições estão tomando conta do seu coração, ela pega esse evangelho, abre no capítulo 6, e esse é um capítulo lindo que ele tem o nome O Cristo Consolador. E ela vai lá e acorta o Cristo que está dentro dela e lê esse capítulo todo. É o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o maior em aprofundamento e em verdade, é em amor denso que consola qualquer dor. Então façamos como essa minha amiga. Quando as dores nos visitam e a gente estiver bem desanimado, abramos o Evangelho no segundo Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, e lemos ele quantas vezes foram necessárias. Lemos enquanto as lágrimas rolam, lemos. Lemos para a vida, lemos para os pássaros, leremos ele enquanto consola as nossas dores. Lá no Livro dos Espíritos há uma pergunta muito pertinente a respeito desse desânimo que muitos de nós sentimos durante uma existência. É a questão 943, onde diz assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Às vezes a gente vê as pessoas depressivas, deprimidas, e a gente pergunta: de onde será que vem isso? Kardec perguntou para os espíritos e eles responderam. Eles dizem assim: é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o filtro da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. O que os espíritos estão nos ensinando aqui? Que a gente não pode ficar ocioso sem trabalhar na fé que precisamos desenvolver, na força de saciedade que precisamos resolver com as necessidades do espírito, saciar a paz, saciar o amor, que o espírito é sedento por isso. O trabalho que aqui está falando é o trabalho de melhorar a alma, de pensar como pode fazer para suportar melhor suas frustrações, suas dores, né? Como trabalharemos dentro de nós o compromisso de ter vindo reencarnar? Para que eu vim? Eu vim para me melhorar. Como eu posso me melhorar? O que posso eu fazer para sentir melhor e dar um sentido à minha existência? Eu posso me sentir melhor? Pode. Eu posso fazer alguém melhor? Pode. Eu posso trabalhar em algo que contribua para a vida, essa vida maior, essa vida que é eterna, que mesmo que eu for embora, que o meu corpo morra, saberei que dei minha contribuição para que uma vida vivesse melhor por aqui. Seja uma vida de quem for, de uma lagarta, das plantas, dos animais, da família, dos filhos, dos avós. Se você não tem parente por perto, dedique aos parentes de alguém, um vizinho, um amigo, alguém que viva sozinho. E assim, como nós precisamos tantos de atenção e afeto, também daremos afeto e atenção. E à medida que daremos afeto e atenção, também receberemos. É permuta da vida sem intenção. Eu tenho uma amiga muito amada do meu coração. Ela tem me ajudado muito a continuar em meio às minhas dores. Ela se chama Esperança. Dona Esperança andava muito deprimida, pois que seu segundo marido morreu. Então ela já tinha casado a primeira vez, tinha ficado viúva, casou depois e era um companheiro muito amigo e na senescência sempre companheiro. E ele morre.
A convivência com a filha dela não era tão amigável e ela se sentia muito sozinha. O seu filho amado vivia em outra casa. Era um filho muito cuidadoso, mas trabalhava também para se sustentar e garantir o plano de saúde da mãe. Ela conseguia, então, atender a necessidade da Dona Esperança. Ele não conseguia. Como é que ele iria ficar na necessidade da Dona Esperança em sua companhia o tempo todo? Naquela presença física. Então ele precisava sair para trabalhar. Cansada de frustrar-se com o luto, com aquelas dores que não passavam em seu coração, Dona Esperança tentou desencarnar por conta própria algumas vezes, mas graças a Deus não foi feliz em nenhuma delas. Ficou internada, buscou a ajuda da medicina com tratamento psiquiátrico e na religião onde rezava o terço e frequentava a missa. Chegou a buscar socorro na casa espírita levada pelo filho e não conseguia se esforçar para trabalhar em si a dor de viver, talvez como uma lagarta, a rastejar nas suas dores e mesmo com elas caminhar pelo chão em que estava, em que se encontrava muitas vezes por ela mesma, que se recusava a seguir as orientações médicas e religiosas da fé que se dizia propagar. No chão, podemos apreciar a beleza que ele tem. A terra, grama, pequenos insetos que enfeitam a vida por lá. Até no estrume, Deus se faz presente ao tratar as plantas com ele e elas, deles, dos estrumes, retiram o melhor para viver bem e florir no tempo certo. Dona Esperança vivia seus lamentos. Conseguiu sair da ideia obsessiva de abreviar a existência por ela mesma. Resistiu. E seu filho, que muito a ajuda a cumprir com o compromisso nessa existência, falece de infarto no Dia das Mães esse ano, em plena pandemia. Dona Esperança usufruiu da misericórdia de uma enfermeira que, vendo o seu desejo de ver o filho, que estava internado há dias, e ela estava lá precisando tratar, porque ele ainda não tinha sofrido infarto, ele foi socorrido, porque ele estava com princípio de infarto, foi fazer o exame, levaram ele para o hospital e ele ia fazer uma cirurgia. Então ele estava internado preparando para fazer essa cirurgia, que talvez seria na segunda-feira. Ali ela tinha passado de quinta, sexta, sábado, de frente na portaria do hospital, rogando para alguma enfermeira ter a bondade de deixar ela entrar, porque sendo ela idosa, ela não poderia entrar porque estava em pandemia, não tem visita. Mas graças à caridade alheia, que não falta a ninguém, a enfermeira deixou que ela entrasse. E ali eles conversaram. Ele pôde agradecer para ela tanto como foi amado, como está alegre de estar ali. E contar a história, de agradecer por essa convivência com ela. E no Dia das Mães, era domingo, e ele iria operar na segunda-feira. O filho amado deixa o corpo físico por intermédio de um infarto fulminante no hospital mesmo. Morre no Dia das Mães. Mas ele morre no dia em que foi programado por Deus, tanto como foi programado nascer. Morreu no dia certo. Ela não tem muito tempo agora para enxugar as próprias lágrimas. Dedica-se a servir a vizinha que mora sozinha e se encontra em tratamento de depressão. Dona Esperança conhece o que a vizinha está passando. E como ela teve ajuda e sabe o quanto foi bom ter esperado, ter conseguido esperar, porque ela conseguiu viver o tempo ainda com o filho, que tinha um tempo curto, ela não sabia. Ninguém sabe o dia e a hora de ninguém, mas sabemos que todos irão. Imagina se Dona Esperança tivesse tido algum sucesso, teria abreviado o tempo de viver com um filho tão amado. Então ela roga aos céus e agradece por não ter conseguido viver essa tristeza, né? Ter superado, de ter permanecido firme. A filha agora a trata melhor, ela consegue ver nos netos o benefício de estar juntos, de estar recorrendo
vê no filho o comportamento de alguns sobrinhos felizes, porque o filho não deixou filhos, mas deixou Dona Esperança mais propensa a entender que vale a pena viver. Em qualquer situações, vale a pena viver. Vamos viver com coragem. Dona Esperança me ajuda a isso. Todas as vezes que a gente conversa, quando a vizinha dela não está aguentando, ela fala, vamos caminhar. Mesmo ela com a dor dela, ela vai lá, pega a vizinha e fala, nós duas vamos fazer uma caminhada. E não deixa a vizinha sozinha. Ao cuidar da vizinha, ela cuida dela. Sabe? A vida tem essas mudanças. E a vizinha confia que na companhia da Dona Esperança, ela vai continuar prosseguindo e vai superar tão quanto Dona Esperança superou. Lá no livro do Evangelho, no livro dos Espíritos, fala na questão 946 que as tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem queixar, porque serão compensados. Então agora Dona Esperança olha e fala, eu vou suportar, porque eu não sei quanto tempo meus netos estarão aqui, que eu vou poder conviver com eles, quanto tempo minha filha estará aqui. E eu preciso conviver, porque é como o meu filho disse para mim naquele hospital. Eu fui feliz por conviver com a senhora, mas tive tristeza por achar que a senhora não conseguiu viver feliz comigo, por querer abreviar a vida. E ela falou, não, meu filho, eu não vou abreviar minha vida. E ela não sabia que ele estava tão perto de desencarnar. Ninguém sabe, gente. Vamos suportar com fé que seremos borboleta um dia. Estamos rastejando hoje. Hoje a gente rasteja. Amanhã a gente voa. Suporta o rastejamento com resignação. Na questão 951, fala que Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Não adianta a gente se sacrificar porque eu vou abreviar minha vida para não ser peso para ninguém, porque isso é um sacrifício inútil. O importante é eu viver bem, para ajudar aqueles a viverem bem essa existência, porque a vida continua. Todo sacrifício que o homem faça à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritoso aos olhos de Deus. Dona Esperança faz o sacrifício, que ela também não está disposta a caminhar e a viver feliz, mas ela se sacrifica porque ela sabe que se ela não fizer aquele sacrifício de caminhar com a vizinha, talvez a vizinha faça alguma bobagem. Então ela se dedica. Então são muito diversas as formas do que a gente pode pensar em abreviar a vida. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 957, quais em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências dos suicídios? E se Dona Esperança tivesse suicidado, como é que ela estaria? Quais são? Aí os espíritos nos informam, muito diversas são as consequências dos suicídios. Os efeitos dos suicídios não são idênticos, cada um vai ter o seu efeito. Mas em casos algum, o suicida fica isento das suas consequências dessa falta, sabe? Não tem jeito assim, ele não vai passar ileso por isso. Por quê? Porque a gente precisa recuperar as coisas que a gente fez que não foi legal. Isso é o amor, a capacidade de se refazer. É amor de Deus em nós e ninguém está livre desse amor. Não é punição, mas é a capacidade de se refazer. Por isso que não pode nos faltar coragem. Cedo ou tarde, a gente vai ter que enfrentar as nossas fraquezas. De um modo ou de outro, vamos encontrar a culpa que nos incorreu por um ato que não foi feliz. Há alguns casos que se verifica-se uma espécie de ligação à matéria, como se o espírito desencarnasse e ele está ainda ligado àquele corpo físico que ele acabou de romper o fluido vital por conta própria. Então ele fica sentindo o que o corpo físico está passando porque está apegado ainda a esse corpo. Ele
O corpo morreu por responsabilidade dele e o espírito vive e sente, ressente o que está no corpo devido ao ligamento. Há casos em que as pessoas suicidam e ainda continua o tempo aqui que precisava estar entre a matéria até desencarnar. Ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. O suicídio não é só uma falta, somente por construir infração de uma lei moral, né? Uma consideração, não, mas é um ato, de uma certa forma, tão sem inteligência, tão sem esclarecimento, tão ignorante, que a gente pode até falar que chega a ser um ato estúpido, pois ninguém ganha com quem o pratica, ninguém recebe nenhum benefício com isso. Então acalmemos o nosso coração. E para a gente encerrar, Emmanuel fala para a gente num livro, num tema ante o suicídio, o que a gente pode fazer? Se de repente começar a visitar nossas cabeças, nossos pensamentos, ideias que podem levar a gente a achar que vale a pena cometer uma bobagem dessas. Aí Emmanuel vai falar, se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Ninguém consegue morrer. Se eu sou espírito eterno, para que eu vou morrer? Ele diz, na hipótese de haver remessado um projétil sobre ti, uma arma, inserido esse ou aquele veneno, recusando a vida pelo enforcamento ou procurando extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desse ato e se lhe configurarem no próprio ser na forma dos chamados complexos de culpa. Evitemos esse tipo de complexo de culpa, podemos. E se por alguma questão assim não conseguimos frear e cometemos essa bobagem em alguma outra existência, ou se há aqui entre nós irmãos amáveis, sem corpos, que cometeram essa bobagem, há tempo de reconstruir. O amor renasce de novo. Vejam os ipês da cidade. Estão carregados de flores. Comece a viver melhor agora. Mesmo sem corpo, a gente sempre pode viver melhor. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo e de que a pessoa ressurgirá sempre. É natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de uma vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina de jeito nenhum. Ninguém é órfão. Todos nós somos amparados. Sabemos que Maria de Nazaré cuida com muito carinho de cada um. Por isso mesmo, inúmeros benefícios lhe proporcionam socorro possível. Não achamos que já é o fim. Não existe fim, nem nesses casos. Principalmente neles, a vida continua a pulsar na intimidade, em busca de dias melhores. Essa é a nossa sede, a nossa necessidade, é a vontade de saciarmos, de termos dias melhores. Podendo, quanto ao realismo do assunto, por maiores que se façam as dificuldades do caminho, confiar em Deus, em que tem criando a vida, saberá defender-nos e nos ampararmos nos momentos difíceis. Está difícil hoje, mas Deus é conosco. Não sabemos o porquê, mas confiemos em Deus. Há de passar. Observa que não existe provações sem causa. Em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para fasear os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Tudo que a gente vive nessa existência, muitas delas têm origem em existências anteriores. E se temos condições agora de vivenciar para fazer melhor dessa vez,
vamos fazer valer essa oportunidade e nos melhorarmos. Um pouquinho que seja, valerá muito a pena. Que seja apenas suportar, já será um grande mérito. Que seja apenas conter o impulso de se perder totalmente. O melhor meio de nos premunirmos na terra, de nos resguardar, né, dessa vontade muitas vezes de abreviar a vida, será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia. Porque o trabalho, invariavelmente, dissolve qualquer sombra que nos envolva a mente. Trabalhemos, seja em alguma coisa, sejamos útil. Toda ação útil é trabalho, mesmo que não sejamos remunerados financeiramente, mas afinquemos nisso, em arrumar a casa, em fazer o almoço, em atender um vizinho, em limpar uma calçada. Trabalhemos sempre confiando que o melhor está por vir, porque somos todos filhos de Deus, que nos socorre, independentemente de nossas próprias ações. Agradecendo a Jesus a oportunidade e confiando no trabalho que nos engrandece, deixo aqui meu abraço para vocês e um dia muito bacana, muito feliz, no setembro todo que está vindo por aí. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.